Fala pessoal, tudo bem? André Vandoni aqui com vocês para mais um vídeo no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje especial, um comparativo inédito aqui no YouTube, onde a gente vai testar aqui as duas melhores TVs 4K de 65 polegadas com a tecnologia OLED. Essa aqui é a OLED C4 da LG, lançada em 2024, e essa é a nova TCL C7K, lançamento de 2025, que traz aí a tecnologia de QD Mini LED, tá? Ambas são completas em recursos, trazem aí Dolby Vision, HDR10, trazem também suporte para Dolby Atmos, DTS:X, som painel nativo 144 Hz, traz HDMI 2.1, mas elas se distanciam em alguns detalhes que eu quero pontuar aqui no vídeo. Então vocês pediram muito por esse comparativo e eu fico feliz de ter essas duas tecnologias para oferecer. Hoje elas estão custando aqui no mercado brasileiro basicamente a mesma média de preço se comparada aqui nos tamanhos de 65 polegadas. Mas o que uma separa da outra? Vou contar nesse vídeo. Antes de seguir para o vídeo, deixe seu like para ajudar, porque esses comparativos dão muito trabalho, gente. Compartilha para mais pessoas conhecerem meu trabalho e também se inscreve e ativa todas as notificações, porque a gente vai continuar outros testes aqui para vocês, tá bom? Então segue a vinheta e a gente já vai começar a falar da qualidade de imagem e pontuar o que uma traz de vantagem em cima da outra para você escolher certo, tá bom? Vamos lá! Gente, esses comparativos ajudam demais. Eu mesmo me surpreendi com os resultados que vocês vão ver nesse vídeo. Então fica até o final. Como vocês estão vendo aí, eu fiz uma configuração nas duas TVs para ficar bem similar. Estão basicamente no modo de fábrica, mas eu usei aqui o modo filme na TCL C7K e o modo cinema na LG OLED. Fiz mínimos ajustes para tentar igualar o máximo que eu podia, mas como a TCL trabalha com QLED, né, então esses filtros de cores tendem mais para cor quente. Já a LG OLED, pela construção do painel, tendem mais para os tons azuis. Então qualquer diferença nos testes ao vivo não é tão perceptível assim, é a câmera que capturou, tá? Vale ressaltar que eu coloquei elas com brilho máximo apenas para os testes aqui e mostrar para vocês o diferencial, mas eu não indico a ninguém usar essas TVs com esse pico de brilho no máximo. Isso acaba reduzindo bastante a vida útil dos componentes das TVs. Então quero começar esses testes comentando que, como a TCL e a sua tecnologia de QD Mini LED junto com o novo painel Crystal Glow HVA, reforça o contraste e cores. Mesmo em ângulos fora do centro, como vocês estão vendo aí, dá para se notar que é zero blooming ou vazamento de luz. Realmente, a TCL tem evoluído algo que era um problema constante nas telas de LED LCD, que era o ângulo de visão. Isso não é mais um problema tão grave na nova TCL C7K. Por essas imagens vocês já notam que a TCL realmente tem um pico de brilho acentuado. Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. Nível de brilho. Por ser uma TV de mini LED, esse é seu ponto forte. E dá para ver muito bem nessa cena do jogo de xadrez, né? Onde a OLED da LG não apresenta todos os detalhes da imagem como a TCL C7K. Ambas estão magníficas nas cores, mas o contraste da OLED está muito elevado, o que está fazendo o quê? Esconder os detalhes de sombras e itens que estão mais ao fundo. Em outras demonstrações aqui, no quesito de cores, ambas estão lindas. A TCL C7K, mais uma vez, leva vantagem no pico de brilho, principalmente em conteúdos HDR, mas isso realmente vai depender, pessoal, do que você está assistindo, da tua configuração. Vocês vão ver aqui mais para frente que alguns conteúdos são muito similares no pico de brilho. Em alguns casos, a LG OLED até parece que tem um nível de brilho, de aprimoramento de imagem melhor, né? Mas isso vai de conteúdo para conteúdo. E vale ressaltar também que a gente traz essas demonstrações do YouTube apenas para mostrar como cada TV é capaz de renderizar cores, contraste, pico de brilho, coisa que se eu usasse aqui uma demonstração, por exemplo, num canal aberto, não ia trazer realmente esse realce da imagem para mostrar que você realmente pagou caro por essas TVs e tem um diferencial, porque a imagem das TVs abertas são realmente de baixa qualidade, não tem os recursos que a TV pode apresentar para você, vamos dizer assim, né? Trazendo então agora os conteúdos, que é filme que a gente assiste, jogos de videogame que a gente joga, que a gente vai mostrar mais pra frente, né? Esse teste aqui, nesse filme Full HD que está no Prime Video, né? A gente percebe que as duas trabalham muito bem. A ideia da diferença do pico de brilho aqui já não fica tão aparente dependendo da cena. Nessa demonstração, o que eu notei é uma melhora na textura que a LG OLED promove. Os detalhes estão mais refinados, bom nível de contraste, o processador Alpha 9 usado pela LG, trazendo a inteligência artificial para fazer o upscale da imagem, realmente fez um trabalho excepcional.
A TCL não está ruim, pelo contrário, está muito boa também, mas a imagem dela parece que não tem o mesmo volume, mesma tridimensionalidade que eu notei em alguns momentos da mesma cena na OLED da LG. Agora um teste difícil aqui, hein? Essa cena do Game of Thrones em 4K com Dolby Vision rodando nas duas TVs. Ambas estão excelentes. A TCL, mais uma vez, por ter um pico de brilho diferente, ela ressalta detalhes que estão mais no fundo das cenas, né? Mas a LG, novamente, com seus pontos que se autoiluminam da OLED, né, traz mais tridimensionalidade, um volume diferenciado. A TCL, ao meu ver, deixou mais uma vez a imagem meio flat, sem volume. Não sei se eu consigo explicar aqui, só realmente vendo ao vivo, meus amigos. Agora, testando um pouco de videogame aqui, separei esse gameplay de Silent Hill 2 Remake, rodando direto no PlayStation 5 Pro. Esse jogo é bem sombrio e exige demais de uma TV de LED LCD, né, para manter o contraste. E a TCL, ao lado aí da OLED C4 Evo, não fez feio. Ela realmente consegue fazer o escurecimento de toda a tela, deixando praticamente zerado o vazamento de luz ou efeito de blooming. Tem todos os detalhes da imagem aí. Em jogos mais coloridos, como essa demonstração aqui de Dragon Age The Veilguard, ambas brilham. Lembrando que essas TVs são feitas para quem joga videogame, traz aí um painel nativo 144 Hz em 4K com VRR, FreeSync Premium, ambas também dão suporte para o HDID, que é o HDR dinâmico, e trazem aí baixíssimo input lag para quem joga em videogame ou em PC. Nessa demonstração de Devil May Cry 5, ambas renderizaram tudo novamente perfeitamente bem, tá? Qualquer diferença na imagem foi apenas capturado pela câmera, mas as TVs trabalharam muito bem, eu posso garantir para vocês aqui. Então, na parte de games, as duas mandaram muito bem, o diferencial aqui realmente ficou para filmes e como o processamento de inteligência artificial da TCL, que é o AIPQ Pro, né? Que veio na linha 2025, se compara aí com o Alpha 9 da LG, que realmente fez um trabalho melhor no upscale e renderização de todos os pontos da imagem, trazendo um volume, tridimensionalidade e uns detalhes que eu acho que ressaltou mais na LG OLED do que na TCL C7K. Bom, meus amigos, é isso aí, chegamos ao final do vídeo. O que vocês acharam dessa minha análise da OLED C4 Evo da LG versus a TCL C7K QD Mini LED? Duas tecnologias de ponta hoje, as duas muito similares nos recursos. Claro que a LG, na minha opinião, dessa vez levou todas as vantagens. Traz aí 4 entradas HDMI 2.1 com suporte para 4K 144 Hz, um diferencial que você não encontra, infelizmente, na TCL C7K, porque só traz 2 HDMI 2.1 e uma delas ainda é usada como canal de retorno IAC. A LG tem uma HDMI 2.1 distinta para isso, né? Então isso é um pecado que a TCL precisa corrigir na próxima geração de TVs dela. Pensa aí, TCL, 4 HDMI, isso, pelo preço cobrado, isso não vale mais só 2, hein? Beleza? 4 HDMI 2.1. Mas realmente ainda tem aquele medo do burn-in, do famigerado burn-in, né? Que as pessoas acham que as OLEDs podem dar burn-in com muita facilidade. Não é tanto assim. Se você cuidar da TV, vocês viram aí que eu coloquei ela no pico de brilho máximo para fazer esse comparativo, mas eu não indico ninguém a usar OLED no seu pico de brilho máximo. Aqui em casa, eu sempre usei as minhas OLEDs, por exemplo, para conteúdo de TV aberta, eu colocava a minha OLED no 15, no brilho 15. E para conteúdos em HDR ou jogar videogame, eu botava no 85. E com isso, a minha OLED CX, ó, durou anos. Então, há como você cuidar do seu painel sem precisar ficar tipo como se fosse uma babá. Não, não é isso, mas isso é um diferencial que uma TV de QD Mini LED da TCL não tem esse risco de burn-in, né? De dar aquela marcação na tela, porque os LEDs não ficam ali marcados como essa que trabalha com componentes orgânicos. Mas ainda assim fica a escolha. Qual vale mais a pena comprar? Uma OLED da LG de 65 polegadas ou a TCL C7K? Essa eu vou deixar na sua opinião. Eu fiz todo um comparativo aqui. Na minha ideia aqui, com esse teste que eu fiquei surpreendido como vocês que estão aí do outro lado, a LG levou vantagem em tudo. A qualidade da imagem dela realmente está muito mais refinada. O processador da LG, né, o Alpha 8 de 7ª geração, se eu não me engano esse, com inteligência artificial, está realmente aprimorado, e a TCL fez um excelente trabalho sim. É uma TV linda, sofisticada, de alto padrão, a C7K, né? Mas ainda precisa melhorar o processamento de imagem, mesmo trabalhando com inteligência artificial, não foi tão distinto e dinâmico como a LG aqui. Então, são duas TVs maravilhosas, como eu falei no início. O link vai ficar aqui na descrição para você conferir os valores dela hoje com promoções. Entra no nosso grupo de oferta, tá bom? Entra aqui para participar, que tem sempre promoção rolando toda semana, beleza? Então, fico aqui no final do vídeo com a ideia de
Duas TVs maravilhosas, qual comprar? Você escolhe aí no final, né? Você decide como aquele programa antigo tinha. Ambas que você comprar aqui, você vai ter a melhor qualidade de imagem. Seja uma HD Mini LED, que tem aí um pico de brilho maior, tem realmente um dinâmico de contraste aprimorado, seja o LED aqui com esses pontos que se auto-iluminam e faz todo o diferencial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta e compartilha, se inscreve, ativa todas as notificações para você não perder nada e a gente fica aqui para os próximos vídeos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.